Vamos agora para o site da Folha Democrata para a gente entender direitinho o que está rolando. Vamos para a pauta econômica. Ministros do G20 não chegam a um consenso sobre comunicado conjunto. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que não houve entendimento acerca do tratamento dos conflitos geopolíticos, apesar da concordância sobre os temas financeiros. Ou seja, é a política que está dando problema ainda no mundo. Em entrevista à imprensa na noite desta quinta-feira, no encerramento do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que não houve consenso entre os países do bloco para elaborar um comunicado conjunto sobre o evento que reuniu ministros das Finanças e dos bancos centrais do bloco em São Paulo. Segundo o ministro, houve um entendimento em torno de temas específicos trabalhados na trilha financeira, mas a falta de consenso recaiu quanto à referência sobre os conflitos geopolíticos. No que diz respeito à trilha financeira, houve consenso em tudo o que nós tratamos. Nós não discutimos temas dos conflitos geopolíticos nas nossas reuniões, isso não foi trazido para a discussão em plenário e fica muito difícil quando os ministros e presidentes do Banco Central não participam da discussão. Chegaram a um consenso sobre um tema que não era e não foi tratado no âmbito da trilha financeira, disse o ministro. No entanto, acrescentou Haddad, deverá ser publicado nas próximas horas um documento no site do Ministério da Fazenda, já que o Brasil ocupa a presidência do bloco neste momento. Vamos divulgar aquilo que seria consenso na trilha financeira no site do Ministério nas próximas horas. Isso será fechado e será assinado se não fosse a minha insistência de alguns membros do G20 em fazer constar uma nota que seria até de rodapé, que não comporia o corpo do comunicado, fazendo referência a essas questões sobre as quais houve uma certa insistência. Para Fernando Haddad, os conflitos geopolíticos que geraram impasse deveriam ter sido tratados nos eventos diplomáticos e não na trilha financeira. Esse comunicado da presidência é a expressão consensual daquilo que foi discutido no âmbito do fórum ao qual pertencemos. Nós não havíamos nutrido uma esperança de que temas mais sensíveis relativos à geopolítica fossem debatidos exclusivamente no track diplomático. Imaginávamos que essa divisão de trabalho pudesse acontecer, mas como na reunião da semana passada no Rio de Janeiro não se chegou a uma redação comum, isso acabou contaminando o estabelecimento de um consenso se tornou quase uma impossibilidade lógica. Se não fosse possível lá, dificilmente iríamos chegar a uma solução satisfatória aqui. Questionado por jornalistas se a falta de consenso para a elaboração de um documento conjunto o deixou frustrado, Haddad respondeu que a reunião do G20 foi um sucesso e a trilha financeira foi um sucesso. Fomos aplaudidos no resultado da reunião. O final da reunião foi apoteótico. Mas agora vamos trabalhar mais duro nessas questões em que houve um dissenso, afirmou ele. Tributação das grandes fortunas. Haddad ainda disse que o Brasil espera concluir a presidência do G20, que termina em novembro desse ano, tendo encerrado os pilares 1 e 2 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os dois pilares tratam da distribuição dos direitos de tributação sobre os lucros das multinacionais entre os países e o estabelecimento de uma tributação mínima global para essas empresas globais. A nossa intenção é abrir um horizonte de discussões que passem por temas que não foram tratados. Durante a realização do G20 em São Paulo, Haddad chegou a propor um terceiro pilar, a tributação sobre os bilionários. Como os dois primeiros pilares, haverá muito debate a respeito disso, o pilar 3, que é absolutamente natural, até porque nem todo mundo no país sente da mesma maneira esse problema que foi trazido pelo G20 pelo Brasil. Há países bem equacionados em relação a isso e que não sofrem com falta de regras internacionais sobre tributação. Em geral, são os países muito ricos, explicou ele. Reportagem aí da Elaine Patrícia Cruz, repórter da Agência Brasil.